Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. É com grande alegria, com grande prazer íntimo, que estamos de volta para mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o Espírito Emmanuel. Nós vamos hoje nos alimentarmos com o capítulo 87, e o título é Alimento Verbal. Dentro disso, nós vamos elevar os nossos pensamentos às alturas infinitas do nosso coração e dizer: Senhor, estamos aqui. Sabemos que temos muito que aprender, muito para crescer, principalmente para que possamos, de fato, saber como fazer para trabalharmos o nosso alimento verbal. E dentro disso, precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, que a espiritualidade que trabalha em seu nome, Senhor, nos acompanhe a jornada por essa estrada infinita, ao soerguimento moral e espiritual de cada um de nós. Que nossas palavras sejam aquilo que sentimos, sejam aquilo que experienciamos, seja também exemplo para cada um de nós. Na sua graça e no seu amor, hoje e sempre, muito, muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Iniciamos então, meus amigos, com as palavras de Paulo de Tarso, quando escreve a Tiago, no capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim, aspas, mas a sabedoria que vem do alto e primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sobre isso, nos exorta Emmanuel. Assim diz: encontrarás a frase brilhante repontando de toda parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça. Tomam-na os filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposam. Usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos justos para a edificação da paz, através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifestam-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes. Não te enganes com discursos preciosos, muita vez desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto,
podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Essas são, então, as palavras, a análise do Emmanuel, muito bela, como sempre, né? São sempre palavras de inestimável valor e favorecimento para o entendimento de todos nós. O uso da palavra. Eu não me recordo de ter acompanhado tanto em décadas outras o uso da palavra como as temos nos dias atuais. É que nós temos hoje o mundo, as notícias em nossas mãos. Então, isso nos traz muito alimento verbal, ou não. Depende de cada um de nós, da nossa análise. Há gosto para tudo, do evangelho, das terapias holísticas, das terapias de grande respeito dos estudiosos, de psicanalistas, de médicos de todos os níveis. Há um trabalho maravilhoso. Só que nós devemos analisar aquilo que nós estamos ouvindo, se é de fato o que está para sentir dentro de nós. Porque há palavras, aqui diz assim, ó, há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas que escondem o monturo. Quer dizer, nós precisamos ter aquela frase de Jesus, que o sim é sim, que o não é não, que nós devemos verificar o que estamos fazendo. Muitas vezes, nós ouvimos uma pessoa falar, em qualquer coisa, nas mídias, e sua fala parece que nos encanta. Ah, é uma fala muito forte, muito bonita, que parece que nos coloca, soergue o nosso ser, que naquele momento talvez esteja um tanto combalido. E aí nós seguimos aquela pessoa e seguimos uma vez, duas, três, quatro, cinco, e quando vamos analisar, é tão vazio aquilo. E os objetivos não são aqueles que pensávamos que eram. Eu acredito que é isso que Emmanuel analisou em cima das palavras de Tiago. Ele diz, a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria que é minha, ou que é sua, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Atos que temos que analisar, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. É isso que temos que seguir. É isso que temos que analisar nas nossas palavras, na nossa vida. É assim que nós temos que trabalhar com o nosso viver. Que o nosso sim seja sim. Que o nosso não seja não. Nas atitudes, nas ações, na palavra. É muito importante que as palavras em que nós nos alimentamos sejam aquelas que no nosso dia a dia nós pautamos em nosso viver. Nós sabemos que não é fácil. Quando nós seguimos o Cristo, quando nós retornamos ao orbe, independente de quem somos, de onde viemos, e sabemos para onde vamos quando conhecemos a doutrina. E sabemos que seguir Jesus é um privilégio, é uma bênção, nos evita muitas coisas, muitas enfermidades, muitos problemas que nós poderíamos ter psicológicos, problemas emocionais, problemas espirituais.
Seguir o Cristo não é uma tarefa fácil, porque nós estamos há muito distante dele. Quando falamos seguir o Cristo, é como se imaginássemos o Senhor andando na praia, caminhando na areia, e nós tentando correr para alcançá-lo, para chegar ao seu lado, dar as nossas mãos para ele. E é isso que nós estamos tentando fazer. Por isso que o nosso alimento verbal, ele deve ser o mais refinado, no sentido da pureza possível, mais refinado possível. Não é falar coisas bonitas, viu, meus irmãos? Não é isso. Não é falar palavras que encantam, né? É deixá-las floridas e perfumadas, imaginar um jardim maravilhoso com uma grande cachoeira. É muito lindo quando ouvimos alguém falar isso, porque isso nos tira daquele momento em que nós estamos e nos levam para esta outra sintonia, que é, a princípio, uma sintonia elevada, numa dimensão dentro da nossa mente e do nosso coração, dos nossos sentimentos de grande valia. Então, nós devemos saber e sentir dentro de nós se aquelas palavras elas estão saindo de uma forma pura da boca daquele que expressa. Então, depois ela é pacífica. Olha, o pacificai, o ser pacífico é algo tão distante de nós. O pacificai é algo que acredito que seja o mais distante para aprendermos, para levarmos adiante, mas faz parte do programa do seguidor de Jesus. Ela é moderada, a palavra é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e ela dá bons frutos. Mesmo que nós venhamos a ver, assistir ou a conhecer alguém que nos fale com a suavidade, com a beleza, enchendo-nos de todas essas maravilhas que elevam o nosso espírito. Mesmo que nós acreditamos que aquela pessoa, ela não fala de sua alma, de seu coração. Para nós, não tem problema. Porque nós vamos ficar com a mensagem, entende? Nós vamos nos alimentar com a mensagem, com as palavras e com aquele sentimento exarado para nós naquele momento. Então, isso é que nós devemos fazer e não julgarmos aquele que fala. Se aquele que fala não sente, um dia ele vai sentir. Se ele não tem a pacificação, um dia ele vai ter. Se ele não fala de uma forma moderável ou de uma forma elegantemente tratável, um dia ele vai ter. Se é cheia de misericórdia ou não, depende de nós. Nós é que estamos ouvindo. Nós é que vamos saber como é que nós vamos fazer uso daquelas palavras. Não é verdade? Então, esse alimento verbal, na medida que conversamos agora, apesar de ter lido e estudado, isso me traz, assim, muitas imagens e muitas formas de compreender esse capítulo, esse alimento verbal. Ele diz aqui, examina o campo que te fornece o alimento verbal. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinalas o que recolhes. Se nós recolhemos coisas boas, cada ser humano está em cada momento. Se alguém vai falar do Evangelho, nos fala maravilhas do Evangelho, mas se não vive o Evangelho, o problema é meu e é seu? Não.
o problema é do outro. Mas se o que ele falou serviu para a minha elevação, eu vou pegar para mim. Eu vou colocar dentro da minha mente. E, se possível, eu vou deletar tudo o que possa vir contrário àquela pessoa. É assim que deveríamos agir, é assim que deveria ser. E ele continua: a inspiração do alto nasce da fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz. É claro que aquele que nos exorta a uma palestra, que nos fala do Evangelho, que fala de Jesus, nós podemos sentir dentro de nós, quando verdadeiramente aquelas palavras que nos elevam, que iluminam o nosso ser espiritual, nós sentimos e sabemos que aquela pessoa está vivendo, experienciando em grau muito maior aquelas palavras e aqueles sentimentos. Então, há uma diferença. Mas nunca, acredito eu, não deveríamos rejeitar a palavra que nos cala o coração. Porque alguém nos falou algo, alguém relembra um tema. Por que nós vamos fazer ouvidos de mercador? Ou seja, não vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos levar para nós, para a nossa evolução. É isso que importa verdadeiramente. Então, aqui ele fala, né, que a inspiração, ela vem do alto, né? E busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos, e que manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, que exprime a misericórdia, que produz frutos bons onde esteja. Nós precisamos nos alimentar dos exemplos que nos são repassados. Precisamos nos alimentar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos alimentar, no dizer desse capítulo, do alimento, o alimento verbal. As palestras são para isso. Os encontros são para isso. Para que nós possamos refletir junto com alguém que possa talvez não estar vivendo aquele momento, mas saiu da sua casa, deixou o seu conforto e se dispôs a ir a algum lugar e apresentar algo ao seu público que foi ouvi-lo. Não é mesmo? Então, todos têm o mérito. Ele vai levar o alimento verbal e nós somos aqueles que nos alimentamos, ou não, desses alimentos. E ele diz, não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É isso que falei de início. Muitas vezes nós vemos de imediato, as palavras são tão boas, são tão cheias de textos e contextos amoráveis e fortes, e palavras fortes, e quando você ouve a pessoa uma, duas ou mais vezes, nós vimos que é tão vazio, que falta tanta coisa naquilo, que aquilo não alimenta em nada, não nos alimenta em nada, não é para nós um alimento verbal. Então, no caso das mídias, o que a gente faz? Se seguia, deixa de seguir, não critica, obviamente, né? Não estamos no lado de cá para criticar a ninguém. Não critica e passamos adiante e vamos ver. Então, isso que falamos de início, hoje, nós temos, assim, centenas e centenas, ou milhares de informações a respeito do alimento verbal. Mas de qual alimento verbal eu estou me servindo? Qual será o alimento verbal que eu vou trazer para dentro do santuário do meu coração, da minha mente? Como é que eu vou carregar e administrar isso dentro de mim? Tem que ser bom,
tem que ser ético, tem que ser fraterno. No nosso viver e dizer tão simplório. Mas olhando para Tiago, ou, aliás, o Paulo escrevendo a Tiago, então deveria ser puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos. Quando encontrarmos algo assim, na sua simplicidade, seja quem for, vamos dar o crédito de ouvir e nos alimentar de suas palavras. E ele encerra dizendo assim: é possível não consigas identificar de pronto as intenções de quem fala. Por isso, dei o exemplo das mídias. Porque, de fato, às vezes não conseguimos identificar as intenções de quem fala. Espíritas, não espíritas, pessoas de toda ordem, de todas as religiões. Não importa, pessoas sem religião, mas que trazem, apresentam ou desejam apresentar um contexto honrado, um contexto ético para o nosso mundo presente. Vamos analisar, vamos ouvir. Então, diz que nós, de pronto, não vamos identificar a intenção de quem fala, e às vezes leva muito tempo para identificar. Entretanto, podemos observar os resultados positivos da ação do conversador. E pelos frutos que pendem da árvore da vida de cada um, vamos saber perfeitamente a escolha daqueles a quem nos convém darmos os ouvidos, o coração, o tempo para nos alimentar daquelas expressões verbais em que nós desejamos ter para nós. Estava relendo rapidamente aqui, vendo os títulos das obras de Irmão X, e eu sou fã número 1 do Irmão X. Ele traz coisas maravilhosas para nós, né? Então, encontrei algo na Vinha do Senhor, que eu já havia lido este livro, está conosco há muito tempo. Aqui diz outubro de 86. Então, aqui, para resumir para os irmãos, Jesus se hospedava basicamente na casa de Pedro, né? E numa noite, ao fim da tarde, Pedro implorou a Jesus: Senhor, eu quero trabalhar. Deixei o lago, ele disse, para seguir-te. Dissestes que nos faria pescadores de homens, de almas. Eu quero atividade, Senhor. Até imagino Pedro falando, né? Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e de luz. E Jesus permaneceu calado, quieto, e Pedro não deixou de falar. Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Quando, Senhor? E Jesus, que estava com os olhos semiabertos, de tom muito baixo, diz: amanhã, amanhã. Eles dormiram. De manhã, cedo, madrugadinha, porque eles saíam cedo à pesca, e Jesus ia junto. E de manhã, então, o grupo se arrumou para sair, Jesus acordou a sua esposa, havia a sogra que estava doente, que morava com ele, que Jesus curou. Então, Pedro arrumou a mesa de jejum, deixou tudo arrumado, cortou rosas do jardim de sua casa, rosas cultivadas com esmero, rosas orvalhadas, perfumadas, olha que lindo! Isso está aqui no livro. E ornou a mesa, deixou tudo muito, muito singelo. E naquele dia, Jesus saiu, Pedro ficou para outras funções. E ali permaneceu. Jesus fez o de jejum e Pedro ficou auxiliando no que era preciso na área doméstica. Também não foi pescar. Ele não foi pescar. Os demais foram. E, de repente,
batem na porta de uma forma muito forte. Mãos de homem desesperado batem à porta. Ele vai abrir e é Joachás. Ele era considerado um malfeitor. Pedro olhou para ele exasperado e ele pediu socorro, socorro, ele disse. E Pedro disse, socorrer-te? Mas por quê? Tu não passas de um ladrão costumaz. Por que eu vou socorrer-te? E de ouvidos moucos, ou seja, fez ouvidos de mercador. No tempo de Jesus, como é que vendiam seus produtos? No mercado. Então, os mercadores fechavam os ouvidos para aquilo que estava à sua volta e ficavam gritando, tâmaras, tâmaras, tâmaras maduras, uvas de vários locais, e não ouviam mais nada. Então, aí a palavra, né, que ficou, vamos fazer ouvidos de mercador. E Pedro aqui fez. Não olhou a rogativa e disse para ele que ele era um infeliz, que ele deveria sair dali imediatamente. Mas o homem pediu socorro, só faltou ajoelhar-se. Pedro sumiu de repente, em poucos minutos, entrou com uma pessoa que fazia parte da área romana e prendeu esse homem. Levou esse homem a ferros, porque ele estava sendo perseguido. Ele era um ladrão. Ah, quando levaram, Pedro sorriu e disse, que missão, que coisa boa que eu fiz. Estava muito satisfeito com ele mesmo e colocava a esperança na obra que lhe seria concedida a fazer. Logo em seguida, porque com Jesus é assim, é um serviço, um trabalho atrás do outro. Logo em seguida, para a frente da sua casa, uma perfumada liteira, que lhe entregou a presença de uma triste mulher de faces maceradas, sofridas. Estava com as suas sedas, e ali, com as suas joias, ela buscava luzir. Pedro identificou-a, conhecia, era Júnia, uma linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor do prazer. Era uma irmã equivocada. Só que Júnia estava doente, estava cansada de tudo, e ela implorava um remédio e um roteiro espiritual. Sabe o nosso atendimento fraterno? É isso. Ela queria com Pedro um atendimento fraterno. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não. O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. Imagina como ficou essa mulher. A infortunada criatura afastou-se, enxugou os olhos. E Pedro só faltou gritar. Ele estava satisfeito com ele mesmo e continuou a esperar a missão do dia. Algo aflito ao entardecer, notou que alguém batia a porta, mais uma vez de uma forma insistente. Abriu presuroso a porta, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, que era um bêbado sistemático, que semi-inconsciente ele pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Na época era assim, aliás, hoje é assim, ainda é assim. Viu como nós não mudamos tanto, passados 2000 anos? Então ele pedia socorro, porque disseram que o mestre Galileu morava naquela casa. Então, ele achava que Pedro e aquela casa era uma casa, entre aspas, santa, né? Pedro não vacilou, mais uma vez não vacilou. E ele gritou, borracho, infame, vociferou, revoltado, não ofendas aqui o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a pontapés expulsou-os sem piedade. Caiu a noite sobre a cidade extremamente escura.
Desapontado ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante de uma tocha quando o mestre querido chegou. Destacou-se naquela névoa. E assim que viu Jesus, Pedro já foi reclamar quase chorando: Ah, Senhor, Senhor! E ele estava chorando. Aguardei o dia inteiro sem que me enviasses a prometida tarefa. Jesus suave e sereno, como uma luz, uma estrela cadente, ele diz: Como não? Como não? Em tom quase que de amargura, Pedro, por 3 vezes roguei-te hoje a cooperação sem que me ouvisses. E o que fez Pedro? Ajoelhou-se, suplicou em silêncio o apóstolo: Eu era muito ignorante, sou ignorante, Senhor. Tende piedade de mim. Pedro ofendeu com as palavras, com os gestos, com os sentimentos. Através da nossa lição do alimento verbal, podemos também levar um alimento infeliz. Onde estejamos, vamos levar minimamente um alimento justo, sem muitas flores, sem nenhuma flor. Não precisa, mas precisa os sentimentos nobres daquele momento. Oferecer auxílio desejoso de que aquele outro seja curado. Ouvir o outro com o intuito de conseguir auxiliá-lo o máximo que possa. Vamos permitir que nós possamos nos alimentar de sentimentos nobres e bons, e que nós possamos dar àqueles outros também alimentos bons. Nós sabemos perfeitamente que isso não é todo dia, toda hora, principalmente dentro do nosso lar. Não é verdade? É lá que está a intimidade de nossa alma. E aqueles a quem Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos juntos como um grande laboratório, que nós ainda estamos olhando e procurando saber onde abre, qual é a chave que podemos abrir este compartimento. Qual é o armário que está fechado aquele sentimento? E isso é sempre assim, até o momento da nossa regeneração. Não é o planeta que precisa regenerar, nós falamos o planeta, mas é no sentido dos seres viventes do planeta, de nós humanos, que recebemos desse bom pastor, este planeta maravilhoso, pela ordem de nosso Pai. Jesus recebeu o planeta e dele fez o que é hoje, com todos os seus emissários de luz. É um trabalho magnífico que levaremos séculos e milênios para o perfeito entendimento de tudo isso. Então, queridos irmãos, nós ficamos por aqui. Apresentamos hoje Pedro, né? Pedro, Pedra. Apresentamos o Pedro na Vinha do Senhor, da obra de Irmão X, do livro Contos desta e doutra Vida, que é maravilhoso. É maravilhoso. É um livro que nunca sai da moda e que os exemplos sempre são atuais. Pedro aprendeu muito com aquela lição e, a partir daí, começou, então, a se doutrinar também. Mas Pedro levou muito tempo para compreender o verdadeiro sentido de seguir Jesus. Foi um grande prazer. Vamos juntos
agradecer, numa prece, dizendo: nosso Pai Celestial, nosso Espírito imortal, Senhor, se ajoelha diante da natureza e agradece, como obra de sua criação, do grão de areia que brilha ao final da tarde, nas areias da praia, e olhamos os astros e dizemos, damos um suspiro profundo: que maravilha, meu Deus, como és grande, Senhor. E agradecemos a Jesus, porque aceitou vir para esta terra, fez-se homem como nós, e nos trouxe o amor. Olha o que ele fez com Pedro. Olha o que ele encaminhou a Pedro. E assim ele encaminha para mim e para ti aquilo que nos compete auxiliar, sair de nós mesmos e levarmos o auxílio. Agradeçamos a Mãe Santíssima que nunca, nunca nos apartamos dela, dessa Senhora de amor e de luz, e quando muitas vezes uma dor materna nos envolve, nós em espírito nos ajoelhamos à sua frente, encostamos nossos joelhos na orla de sua túnica e deixamos com que ela afague os nossos cabelos. Coloque a mão em nossa testa e, como um dia nos ensinou, diz-nos que tudo vai passar, que tenhamos paciência, que tudo é aprendizado, porque tudo passa. E assim, agradecemos também a espiritualidade amiga, e que esta luz maravilhosa possa envolver os corações de todos que ouvem-nos, seus lares, seus parentes, aqueles que visitam sua casa, que possam entrar em luz e sair em luz. E assim, muito obrigado, Senhor. Hoje só temos que agradecer. Vamos inspirar profundamente e sermos felizes por estarmos aqui. Um abraço fraternal e até breve.